Ela tá chegando. Olá, tudo bem? Olá, finalmente achei. Deu certo. Não tá aparecendo sua câmera. Não sei se foi você que marcou essa opção. Não, como eu faço? Não sou muito hábil aqui. Vamos descobrir que eu tô pelo computador. Mas a gente. Vamos ver. Não tem nenhuma imagem. Ai! Ai, pronto, agora sim. Olha! Toda bonita, toda. Meu Que óculos é coisa vermelho boa. também. Então, olha só a nossa sintonia, hein? É isso. Não, e era pra eu ter usado, é porque eu esqueci no trabalho. Ai, ai. Mas para a gente começar então, eu gostaria que você se apresentasse, né? Depois eu vou falar o que você representou na minha vida, os aprendizados. Isso. Meu nome é Nadir, sou psicóloga e estou nessa caminhada aí ajudando as pessoas a refletirem um pouco e a se conhecer melhor, que eu acho que é o papel fundamental de todos nós, é o autoconhecimento. É assim que a gente consegue viver nos relacionamentos, no nosso dia a dia, de forma bem saudável. Então, Verdade. tenho a alegria também de compartilhar a minha vida com um companheiro, com Jefferson. Já estamos 40 anos também nessa Nossa. caminhada, temos duas filhas, uma está no céu já há 5 anos, e a minha caçula mora conosco, Suelen, que também é psicóloga e ajuda outras pessoas nessa caminhada do encontro consigo mesmo. É bem encontro consigo mesmo. Se tiver uns latidinhos aqui que de repente a Amora entendeu que ela tinha que brincar agora. É, eu estava lembrando de como a gente começou essa caminhada juntas, né? Porque tudo aconteceu porque eu estava tendo muita insônia, alergia. Eu não tinha paz, assim, tinha momentos que eu parecia que eu não cabia dentro de mim. E aí eu marquei o aconselhamento com o pastor Jefferson, que você acabou de falar, meu companheiro, então seu marido também é meu pastor em Campo Grande. E eu marquei um aconselhamento. Sim. E aí eu fui, narrei, eu falo pouco, né? Então foi saí falando uns 30 minutos, ele só me escutando. E ao final ele falou: "Não, agora quem vai me escutar é você". E ele falou o seguinte, que a desordem que eu entendia ser espiritual, na verdade era consequência de uma desordem emocional. O que estava bagunçado, por assim dizer, o que não estava em sintonia era o meu emocional. E foi aí que a gente começou então nossas sessões. E uma das primeiros aprendizados que a gente conversou foi a respeito de literalmente dar nome aos bois. Então, dar nome às emoções. Eu contava uma história e aí você falava o que que você sentiu? Aí eu não sei o que eu senti, tudo mais. E aí explorando, porque às vezes eu estava frustrada e eu achava que eu estava cansada ou com raiva, ou eu estava ansiosa e eu achava que eu estava com raiva. Então era difícil dar nome às emoções, a dizer o que eu estava me sentindo, ou a dizer quando eu tinha visto um olhar maldoso no olhar do outro, né? Ou quando eu tinha dado um olhar maldoso também, porque tinham muitas coisas juntas. Então, acho que esse foi o início da nossa caminhada, né? Dar nome às emoções. Eu creio que é tão importante para todos nós entendermos que se eu quero compreender o outro, eu preciso me compreender. E não é uma coisa tão fácil, porque para que a gente se compreenda, alguém teria que ter nos ensinado. E geralmente os nossos pais também não foram ensinados a respeito dos sentimentos, das emoções, para dar o nome daquilo que se está se sentindo, até entender o comportamento. Então é tão complicado no sentido comum se alguém não nos ensinar a falar sobre isso. E eu creio que uma diferença importante que a gente deve fazer, Natália, é o entendimento de que
sentimento, a gente não nasce com ele, a gente vai aprender com aqueles que nos educam. E os sentimentos básicos são, os dois principais sentimentos é o amor e o ódio. Ninguém nasce amando, ninguém nasce odiando. Mas as emoções são natas, são reações a tudo que nós experimentamos no nosso dia a dia, desde a barriga da mamãe até o dia de hoje. Então é tão importante nós entendermos que as 3 emoções da nossa base, lá do nosso início, elas são o medo, a raiva e a alegria. Essas 3 emoções são emoções saudáveis e elas podem adoecer com o passar dos dias, com as nossas experiências, com o passar dos anos. E é ali que nós vamos vendo as emoções serem uma reação a todos os acontecimentos à nossa volta, e aquilo que a nossa mente não entende, aquilo que nós não conseguimos verbalizar, dar nome, o nosso corpo vai estar revelando essas emoções. Então, Nadir, é importante. Ok. só falando sobre a questão do corpo, eu lembro que quando eu comecei, foi em 2016 que a gente começou a terapia, e eu tinha, não era acne, eu não sei explicar o que era, eram umas erupções que não era nem espinha. Era uma rosácea, né? Uma E reação alérgica. exatamente, ficava no meu rosto, eu podia passar pomada, podia passar o que fosse, ia na dermatologista, nada adiantava. E elas estavam completamente vinculadas às minhas emoções. O corpo estava falando, estava apontando. Então, realmente, o nosso corpo conta de várias formas. E uma das emoções muito importantes que eu gostaria que nós estivéssemos entendendo é o medo. O medo normal é o medo do novo, aquilo que é a primeira vez. E nós podemos dizer que na psicologia nós chamamos o medo de nosso estado de alerta. Por causa do medo é que nós ficamos atentos a tudo. E nós estamos vivendo um momento no nosso mundo, né, atual de tanto medo. E coisas novas acontecendo, que a gente nunca tinha experimentado antes. Mas quantas coisas no nosso dia a dia nós não sabemos e são novas para nós e, portanto, nosso corpo reage com estado de alerta. Só que ninguém aguenta ficar em estado de alerta mais que 24 horas no dia. Então, é necessário que esse estado de alerta apareça, eu saiba lidar com ele, dar nome para esse momento de alerta. Que reação é essa que eu estou sentindo, né? Como que é o nome dessa emoção que vem e que me faz ficar atento ao perigo, ao estranho, ao desconhecido, ao novo. Então, o nome desse medo tem que vir à tona. Né? Então, nós temos hoje medo de tantas coisas, né? Do ladrão, nós temos medo de não ter o dinheiro para pagar a conta no final do mês, nós estamos com medo de que o coronavírus chegue à nossa vida ou à vida da nossa família. Então, ao falar sobre esse medo, o nosso sistema nervoso acalma, ele se aquieta, porque nós estamos falando daquilo que nós estamos sentindo. Quando eu não falo, ele potencializa. E a minha mente começa a cobrar de mim aquilo que eu não consigo verbalizar. E ela vai manifestar esse medo no meu corpo de várias formas. Começa a aparecer insegurança, aí eu já não tenho certeza daquilo que eu quero, eu passo a ficar indecisa, e aí então começam a vir algo mais grave, como ansiedade, angústia, que vai tomando conta do meu coração. Então, hoje se fala muito ansiedade, né, Natália? Todo mundo fala, eu sou ansiosa, ou então eu estou ansiosa. Se tem ansiedade, tem o medo aí, que deve ser levado a sério, deve ser nomeado. Então, pare para dizer para você mesmo, nossa, eu estou com medo. Mas medo do quê? Como é o nome do seu medo? Os exercícios que a gente fazia é porque eu vivia sem respiração, né? O medo era tanto que ficava aqui, eu não conseguia, então ficava aquela respiração acelerada.
era justamente respirar fundo, soltar para oxigenar o cérebro e tentar buscar a origem daquilo. Porque às vezes falava assim, do nada eu fiquei assim. Eu estava normal e do nada. Mas será que é do nada mesmo, né? Às vezes, geralmente tem. A gente sabe o que é, talvez a gente não sabe dar o nome, ou tá a nível do subconsciente, né? Não é um medo consciente, porque tem isso também. Às vezes o medo não é consciente, né? Sim. Ou então a gente não consegue só nomeá-lo, né? E com a ajuda do outro, nos encorajando, a gente chega à conclusão de realmente está acontecendo alguma coisa. Quando se fala ansiedade, nós estamos falando de anseio, um desejo profundo, aquilo que está ligado ao tempo, a um espaço, né? E é importante você estar falando sobre o que você está ansiando hoje, o que preocupa o seu coração, né? O que você está ocupando a mente antecipadamente com aquilo que ainda nem você sabe se vai ocorrer. Então, a ansiedade, ela desperta em nós uma preocupação com aquilo que nem aconteceu. E a angústia está ligada a um aperto no peito, a uma decisão, uma escolha que eu tenho que fazer. Geralmente, quem está ansioso está angustiado. Angústia e ansiedade andam de mão dada. E elas são de origem do medo. Então, é importante que a gente verbalize para que ela não desencadeie outras enfermidades vindo do medo e que passam pela ansiedade, pela angústia, como a enxaqueca, a insônia, a dor na coluna, as doenças terminadas em ites, né, inflamatórias, a gastrite, a sinusite, a artrite. Eu tive gastrite ano passado e foi bem nesse cenário que você está narrando, né? Começa um incômodo, aí já não era respiração, porque isso eu já tinha conseguido controlar. Eu acho que veio de uma forma mais forte. Então, eu estava num momento muito difícil financeiro. Na verdade, hoje eu vejo que não estava tão diferente do que está hoje. Mas o meu sentimento de eu preciso dar conta, isso é minha responsabilidade, eu não posso falhar, eu não sei que. Quando eu vi, eu não conseguia mais dormir de tanto refluxo, era muita dor no estômago. Aí eu fui até a gastro, né? E ela explicou, ela falou: olha, é uma gastrite leve, assim, você consegue tratar. Vou te passar os remédios, mas é a mesma coisa que a Dermato falava lá atrás. Você tem que pensar o que a nível psicológico está causando isso. Eu falei, ai meu Deus, sai da pele, vai pro estômago, então realmente a gente tem que tratar a causa, né? É verdade, senão ela só muda de lugar. E ela vai continuar nos convidando para olhar para isso que está causando esse medo, que está impedindo a gente de respirar corretamente. E geralmente a gente vai procurar o neurologista, ou clínico geral, ou psiquiatra, e ele vai falar: olha, você precisa de uma atividade física, porque ao se fazer o exercício, é impossível você se exercitar sem respirar corretamente. Então, a respiração, ela é bloqueada com ansiedade, com angústia, com medo latente, né? É importante a gente trabalhar isso de forma consciente. Vamos dar nome ao medo. Que medo nós estamos sentindo. E, geralmente, quem está com medo também ela anda de mão dada com a raiva, que é outra emoção básica. A raiva é a nossa defesa, né? Aquilo que faz nos protestar, gritar, xingar, correr, defender. E a gente precisa dar nome também, porque às vezes a gente está com raiva e não sabe verbalizar raiva do quê. Então, nós ficamos com raiva quando? Quando nós somos injustiçados, caluniados, abusados, desrespeitados, desconsiderados, humilhados, desvalorizados. E a gente precisa falar disso. Olha, que raiva eu estou sentindo porque você marcou comigo determinado horário e não apareceu, porque você me prometeu tal coisa e não cumpriu. Então, ou porque você está me desconsiderando, me desvalorizando. Porque a hora que eu verbalizo a raiva que eu estou sentindo, meu sistema nervoso acalma.
Já. porque eu estou sabendo lidar com essa emoção que mexe com todo o meu organismo, que faz com que eu reaja àquilo que está ocorrendo. Então, também é outra coisa importante saber lidar com a raiva. Nós E não você, podemos jogar a raiva em cima do outro, ou bater, ou querer matar, violentar a pessoa, mas é verbalizando, comunicando essa raiva de forma saudável. e você falando sobre a raiva ser uma emoção primitiva, eu lembrei que a minha priminha, ela ficava às vezes nervosa e fazia assim. E aí, geralmente, a tendência é falar assim, não, não faz assim, se acalma, aquela coisa, né? E aí eu já estava morando sozinha aqui em Uberlândia, e eu não sei o que eu estava tentando fazer e não, não deu certo. E eu senti uma raiva e eu fiz. E eu lembrei da hora. Eu falei, nossa, eu tenho, sei lá, 25 anos a mais que a Elô. E quando eu me senti frustrada, quando eu senti com raiva, eu fiz assim. Então é realmente uma coisa muito bem, bem nossa, né? Bem. E essa reação é uma reação infantil, né? Que É, a criança não sabe verbalizar. É a mãe, o pai que vai dizer, filho, o que você está sentindo é raiva. Mas é importante você controlar essa raiva. Agora, no adulto, como que a gente faz? Tem muitos adultos que, por não saberem comunicar a raiva que estão sentindo, quebram a casa inteira, sim. socam a mão na parede, quebram a mão, chuta a porta e quebra os pés. Então, é importante a gente saber verbalizar para não canalizar essa raiva de forma autodestrutiva até, Sim, ou destruindo outra pessoa, porque a raiva não controlada, ela é perigosa, a gente pode até matar, né, no momento de ira. Então, é importante saber lidar, porque ela também faz uma cadeia de evolução emocional. Então, se eu não sei dizer a raiva, ela vira ressentimento. Então, esse ressentimento, todo dia, a primeira coisa que eu acordo, eu lembro daquilo que fizeram comigo, ou que eu não soube lidar, e aquilo começa a perturbar a minha mente, trazendo pensamentos que repetem, me cobrando, você devia ter dito isso, você devia ter feito aquilo, e isso pode desencadear por uma amargura, um sentimento ruim que fica dentro do meu coração e que vai me trazendo já tristeza, né, impotência e até essa palavra que tanto nós usamos e que às vezes a gente não sabe a origem dela, que é depressão, que é, lá no fundo, é uma raiva. Raiva das pessoas, raiva de mim mesmo, raiva de Deus, raiva das circunstâncias à minha volta, que é essa frustração, os nãos que a gente recebe da vida, a não aceitação das pessoas, e que às vezes a gente não sabe lidar e que vai desembocando em doenças graves também, como a depressão é um mal que hoje tem tomado conta de muitas pessoas. E é que se eu verdade. não cuido desse mal, ele vira um pânico, ele vira uma doença mais grave, como o câncer, que vai nos corroendo mesmo, por nós não sabermos lidar com aquilo que nós não aceitamos como parte da vida, ou como parte da história, e como realidade à nossa volta. É engraçado porque, engraçado não, eu achei que a depressão ela era pelo medo e não pela raiva. Então, na verdade, a depressão ela é pela. A origem dela é a raiva retida, Ah, aquilo que me corrói, interessante. né, que me consome todos os dias. E geralmente o medo e a raiva estão de mão dadas, viu? É Ah, importante a gente falar sobre o medo e sobre a raiva que esse que medo às causa, vezes né? traz também, né? É E verdade. outra emoção muito importante também, Natália, é a alegria. Ela também adoece. Hum, Existe esse medo normal, a raiva normal, a alegria normal. Mas quando eu mascaro os meus medos, minhas raivas, eu não quero que ninguém saiba o que eu estou sentindo, eu começo a fingir uma alegria. Então, existe ah, essa alegria
natural que é circunstancial. Olha, eu estou bem de saúde, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, minha família está bem. Então, essa é uma alegria circunstancial. Mas Uhum. nem todo mundo vive isso em todas as áreas da Opa. vida, né? Sempre tem alguma coisa que não está legal. Então, eu posso ser sincera e dizer para as pessoas que perguntam: você está bem? Geralmente a gente fala: ah, estou bem, mas eu não Tudo quero nem bem. saber. Ou então eu digo para o outro, pergunto se ele está bem, mas não estou interessado se ele está bem É. mesmo. Então é importante a gente saber verbalizar, mostrando que, não, eu não estou bem. E eu não sou obrigada a contar para todo mundo que porque eu não estou bem. Mas é importante que eu seja sincera comigo mesmo e com as pessoas à minha volta quando eu não estou bem, ou quando eu não estou alegre, ou quando realmente eles percebem no meu rosto que eu estou triste, eu dizer, eu não estou muito legal hoje, ou eu estou triste mesmo. E sem obrigação de ter que contar o porquê. Porque a hora que eu admito que eu não estou bem, eu estou triste, o meu sistema nervoso acalma. E eu sei explicar por quê. Agora, eu não posso viver essa tristeza ou essa situação de, eu não estou legal e todo mundo tem que aguentar. Não. Então, Uhum. as máscaras sociais, a gente coloca no momento que é importante ser usado. Eu preciso ir trabalhar. Então, no momento que eu estou atendendo meu paciente, eu coloco a máscara de psicóloga, a Nadir, Sim. psicóloga, entra em jogo e eu esqueço aquilo que eu devo tratar depois, ou aquilo que não está tão bem comigo. Então, É. mas ao terminar esse tratamento, ou eu voltar para minha casa, eu tenho que saber tirar essa máscara da psicóloga, que é a função momentânea que eu ocupei, e a Nadir saber lidar com as dificuldades que ela tem que enfrentar no dia a dia, com a tristeza, com os aborrecimentos, com os medos. E ao retirar, eu consigo saber que tem momentos difíceis na minha vida, tem medo, tem raiva, tem tristeza, mas que eu posso flexibilizar isso conforme as situações que eu estou vivendo e os momentos que eu preciso viver, ou então deixar em stand-by para depois eu poder resolver. Essa questão da alegria que você falou que às vezes a gente usa a alegria de uma forma doente, assim, não da melhor forma. Quando eu não conseguia dar nome, não só aos meus sentimentos, mas como eu me senti com determinada atitude da pessoa, eu comecei, porque assim, eu sempre fui meio comédia, assim, de fazer graça, isso é natural, eu acho que é real. Só que isso se intensifica quando eu não consigo falar, olha, eu achei que você foi maldosa. Por que que ao invés de você me criticar, você não falou o que você gostaria que eu falasse, que eu fizesse? Enfim, eu começo assim a dar indiretinha. Aí eu, tô zoando. Tô zoando. Hoje eu faço muito menos, mas eu consigo perceber quando eu começo isso. Eu falo a verdade e falo, não, tô zoando. Não, mas eu não, eu tô falando sério. E aí, antes, eu senti uma responsabilidade de carregar a alegria do grupo onde eu estivesse. Assim, simplesmente eu não me sentia que me era permitido ser, não a pessoa mais triste, não sei o quê, mas, hoje eu não tô no dia bom. E, Isso, e falar isso e ponto é libertador. Eu tenho uma pessoa que eu convivo em algum dos meios sociais que ela o tempo todo, assim, eu não posso ter um dia calada. E às vezes eu não tô mal, eu não tô nada, eu só não quero conversar. Em vez dela aproveitar essa oportunidade de eu ficar calada, ela sempre fica, o que foi? Não, você tem que falar, você tem que não sei o quê. Eu pensei, aí eu vou e falo assim, nossa, não tô bem, não quero falar sobre isso. Aí ela assusta, mas às vezes é isso mesmo. E, é isso mesmo. e falar a verdade e ficar bem com a verdade dita, não estou bem, não é meu melhor dia, mas eu também não tô afim. É uma coisa, outro aprendizado, que é não ficar dando explicação. Eu lembro que quando a gente conversava muito sobre isso também,
extrema necessidade de me explicar. Nossa, eu fiz É, isso, mas aquilo. Não, mas deixa eu te explicar por quê. Assim, eu não podia errar de forma nenhuma, eu tinha que entender todas as razões para eu ter aquilo lá. Então, assim, não sei, eu provavelmente será um medo, né? Medo de decepcionar, ou alguma. medo de ser rejeitada, de não ser aceita, né? E a gente se cobra tanto, a gente exige tanto da gente, muitas vezes, que a gente não se permite viver cada momento conforme ele se apresenta. Ou de forma mais leve, sem cobrar tanta, uma performance que a gente quer ter para agradar o outro. E muitas vezes nos desagradando, né? Porque se eu não estou bem comigo mesmo, como é que eu posso estar bem com o outro? É, não tem como, né? Não tem. Então, vale a pena se conhecer, saber dar nome para os medos, saber se acolher também nessa hora que você está com Sim. medo, e dizer, Nadir, tudo bem ter medo, não é errado, é humano, e você não é perfeita. E também a hora que ficar com raiva, também falando sobre a raiva e dizer, tudo bem, você só precisa controlar e não jogar sua raiva para cima do outro, É, nem judiar de você. E falar, olha, exatamente. tudo bem também, a vida não é só alegria, né? A morte faz parte da vida, o conflito faz parte da vida, né? Os acidentes, as coisas que nós não temos controle sobre a natureza, como acontece nesse momento do coronavírus aqui, né? Então a gente não tem controle e isso nos entristece e a gente precisa viver cada momento, né? Dando nome a todas as emoções que aparecem dentro do nosso coração e nos acolhendo como ser humano que somos, É, dependente mesmo de um Deus que nos proteja, né, do Criador do universo, para que a graça, só a graça mesmo desse Criador onipresente, onisciente, onipotente, para aquietar o coração tão pequenino de cada um de nós. é verdade. E uma coisa que você falou, falando de Deus, muitas vezes eu me sentia culpada pelas emoções em tese negativas que eu sentia, porque eu acreditava que era a ausência de Deus. É como se assim, crente não tem depressão. Você tá triste porque você não conhece a Deus. Você ficou chateado, frustrado, alguma coisa, falta de fé. Se você tivesse fé, isso não tinha acontecido. E isso não tem absolutamente nenhuma. Ó, assim, às vezes pode ter, né? Mas, em geral, ter esses sentimentos que a gente tem não está relacionado com crer ou não crer em Deus, ou com ter ou não ter Deus no coração, né? Pelo contrário, é importante que a gente entenda que as emoções, o medo, a raiva e a alegria são a básica, que elas que desencadeiam, trazendo as outras emoções, elas são dadas pelo próprio Criador. Ele permitiu que nascêssemos assim. Então é importante nós nos entendermos como normais na nossa natureza humana, e buscarmos nele a perfeição que nós queremos ter e não exigir de cada um de nós uma perfeição que jamais teremos. Então, o medo faz parte da vida, a raiva faz parte da vida e a alegria faz parte da vida. Mas adoecemos em cada uma dessas áreas se nós não soubermos lidar com ela. Então, a todo tempo nós estamos reagindo a tudo o que acontece. E se nós não soubermos conversar uns com os outros sobre essas áreas tão importantes das emoções, nós vamos adoecer. Ela foi feita para ser colocada em palavras, para saber lidar no nosso dia a dia, para nós não sermos sufocados por essas coisas que são tão naturais e importantes no nosso viver. E quando você fala sobre falar, é só falar com a fala mesmo, ou a gente pode pensar, a gente pode escrever, ou a gente conta para alguém? Como que seria esse falar? Isso. Tudo isso que você falou. Eu posso expressar dizendo os meus medos, as minhas raivas,
eu posso escrever também, né? Eu posso compartilhar com as pessoas e até pedir que ela me ajude a entender isso que eu estou sentindo, que às vezes eu não consigo dar nome, né? Então, é um exercício maravilhoso, principalmente para a minha vida, é escrever, né? Você, a hora que começa a escrever, como se estivesse contando para si mesmo aquilo que está passando dentro da sua mente, do seu coração, isso daí também é um exercício super saudável. É verdade. E uma coisa que eu acho bom também é de tempos em tempos fazer alguns balanços também para a gente perceber nosso progresso, né? Porque às vezes a gente fala assim, poxa, ainda não aconteceu nada daquilo que eu queria, mas não é verdade. Você já dorme melhor, você já se fala melhor, você ou chora menos, por assim dizer, já sorri, né? Então a gente tem que dar valor a essas pequenas demonstrações da saúde das nossas emoções, né? Nós mudamos todos os dias, Natália, todos os dias. Se você olhar para trás e você vai ver que você ontem era outra pessoa. Então a mudança ocorre e geralmente nós enxergamos aquilo que não mudou. E nós somos muito exigentes na sua maioria, e não queremos parar realmente para dar valor a pequenas mudanças que já ocorreram ontem. E que se nós olharmos um ano atrás, nós vamos ver que não somos mais o mesmo. E muitas vezes as pessoas querem que a gente seja aquilo que nunca mais nós vamos ser. Por exemplo, eu perdi a minha filha, tem 5 anos que ela foi para o céu. E às vezes eu ouço meu marido dizer, você não é a mesma. Eu falei, jamais serei. Não tem como você passar por uma experiência e não ser mudado, ainda mais uma experiência tão marcante como a morte de uma pessoa tão amada. Então a gente é transformado dia a dia. Eu me sinto mais humana, mais sensível, mais amorosa, mais empática. Então, as adversidades da vida, elas trazem uma oportunidade de você mudar e você aprender sempre. Então, não desista no meio da dor, da agonia, de se aquietar e se acolher dizendo, calma, calma, Nadir, isso vai passar. E o que é que você pode aprender hoje nessa situação? O que é que você está sentindo? E aí, então, examinando o coração, você pode falar sobre o que vem na mente de pensamento, porque os meus pensamentos empurram os meus sentimentos e os meus sentimentos e pensamentos empurram o meu comportamento. Então, eu preciso estar alinhado, né, o pensamento, o sentimento e as ações para ver se estão congruentes, em harmonia. O que eu penso é o que eu sinto? O que eu penso e sinto é o que eu faço? É aquilo que eu quero realmente fazer? Para que haja uma harmonia interior e exterior também. Nossa, ainda bem que isso vai ficar gravado, que as pessoas vão poder assistir várias vezes, inclusive eu, para relembrar, para escrever o que eu penso, como eu me sinto, como eu penso e me sinto, o que eu estou fazendo. Isso é importante manter em mente. É muito importante, porque às vezes a gente se cobra muito, né? Às vezes nós estamos desejosos de fazer alguma coisa, sentindo que devemos fazer, mas o pensamento é o contrário. Ou então eu ajo, né, contrário àquilo que eu estou desejando fazer. Então, harmonizar isso também vai aquietando o nosso coração e nos ajudando a superar as nossas dificuldades. É verdade. Olha, foi uma conversa tão boa. Muito bom. Que Sabe, bom, uma que parte bom. 1, parte 2, parte. Quem sabe, né? Tem Mas outras partes. eu quero agradecer a Deus, porque você é uma pessoa muito especial, mas você foi uma pessoa muito encorajadora na minha vida. Eu Obrigada. cheguei no consultório realmente assim, eu era essa questão das emoções, eu era muito menina. Não que hoje eu seja mulherão, não é isso. Talvez E sim. quando eu olho, né?
Mas era uma pessoa, assim, eu me senti uma menina perdida mesmo. E isso, essa questão do ressentimento, ela estava me tomando conta de mim. E uma coisa que eu quero falar para as pessoas que vão nos assistir é que não é assim, né? Não é porque É um eu, processo. não é porque eu aprendi muita coisa que aí eu falei, nossa, agora tudo perfeito. Não. Muitas vezes eu ainda volto naquele sentimento, né? Voltar e aí, né, rir de mim mesma ou falar, calma, resolve isso depois, volta depois, né? Deixa. E Deus, ele faz as coisas muito compassadas, né? Eu lembro que quando a gente conversava, uma das coisas, dos tópicos que a gente tratava era justamente sobre eu morar sozinha, né? E parecia uma coisa assim, nossa, isso não vai acontecer, não vai. E eu, inclusive, transferia isso para um momento da minha vida que seria o casamento, né? Não, só quando eu casar. E tanto era possível acontecer que já faz 2 anos e meio, né? E não é, Parabéns, viu? graças a Deus. E não é que foi tudo fácil, tudo belo. Eu até fiz o último vídeo que eu postei foi nesse sentido. Mas aquilo já estava certo no meu coração. É muito do que você falou. Então eu pensei, eu senti e eu tive atitude, né? Isso. E ver isso na vida da gente é muito legal. É o que faz a gente valer a pena e enxergar crescimento. Não só, como você falou, às vezes a gente só enxerga o que ainda não aconteceu, mas enxergar o que aconteceu, né? E é muito bom. E eu consegui enxergar também o outro como o outro e eu como eu, no sentido da responsabilidade dos meus sentimentos. Então, assim, o outro me magoou, tudo bem. Mas depois, o que eu faço com isso, eu preciso decidir. Eu não posso ficar assim, você me magoou, agora você tem que me fazer ficar feliz. Você Aham. fez isso, então agora você me deve isso. Não, né? Essa responsabilização, eu acho que ela traz muita maturidade também. Até porque o que o outro faz é do outro, tá dentro do outro. É, Agora, o que o outro faz e causa aqui dentro de mim, isso aqui é meu, o que está dentro é, de mim. Então, lembra que a gente falou que a emoção é reativa. Eu reajo ao que acontece, às experiências vividas. Então, eu preciso saber lidar com as reações que são as minhas emoções e saber dar nome a ela. E uma coisa importante que você falou é o acolhimento. Acolher é saber dialogar consigo mesmo, sem crítica, sem rejeição, porque às vezes nós mesmos nos rejeitamos, às vezes nós mesmos colocamos cargas pesadas demais para carregarmos. Então é importante nós sabermos ser mais leve conosco, ser mais exatamente. divertida, ser mais suave, mais amorosa. Exatamente. É um exercício grande de amor próprio. E Isso. isso reflete diretamente na autoestima. Hoje o Google, ele eu acho que eu tirei uma foto que eu estava com batom vermelho e agora eles meio que pegam uma foto sua do passado, que se parecia com essa, e eles fazem o antes e depois. E quando eu for colocar no nosso vídeo, que eu for anunciar, eu vou colocar, assim, mudou minha feição, meu rosto. Não só porque lá eu tinha o cabelo mais alisado, não está relacionado só à parte física, de, tá mais gordinha, mais magra. É a feição, A né? expressão, né? É a expressão que você faz quando você fala, não, tudo bem, eu entendo os meus defeitos, mas eu também entendo as minhas qualidades. Ah, eu, igual agora, né? Todo mundo tá, como você tá conseguindo ficar sozinha na quarentena e tudo mais? Primeiro que, assim, Deus me deu, a Amorinha, ela veio no tempo certinho, que ela me veio no domingo antes. Então, ela é uma companhia. Sozinha, sozinha não tô. Além de Deus, ele me deu a Amora.
Mas segundo, é porque eu entendo que hoje essa presença da Natália é uma boa companhia, que também era uma coisa que eu não conseguia quando lá no início, né? Estar comigo mesma. Então eu sempre tinha que ter alguém. Ah, os meus amigos me deixaram, puxa vida, e agora? Como que eu vou no shopping, né? Vai você, graças a Deus tem perna, pega um meio de locomoção, vai lá. Então, isso é muito legal, esse amar-se, é muito especial. Isso. E você está de parabéns, viu, Natália? Obrigada. Porque morar sozinha é estar na sua própria companhia, é lidar É, com seus medos, é saber lidar com suas raivas, as frustrações, os nãos da vida, né, as dificuldades, é saber lidar com as alegrias circunstanciais e identificar também aquilo que não é tão legal quanto você isso, gostaria de usufruir o tempo todo. exatamente. Obrigada, foi muito bom a gente conversar. Como eu falei, ainda bem que está gravado, que a gente vai assistindo várias vezes. E eu Tá creio certo. que muitas vidas, tá bom? Tá bom, um beijão para você. Fica com Um Deus, abraço para o viu? pastor, para a filha. Tchau, tchau. Será dado. Um beijinho na Amora. Eu mando. Beijo.